O psiquiatra é médico e o psicólogo não. Portanto, isso dá logo uma série de... O psicólogo é terapeuta. Não, a questão é, é outra licenciatura, é outro curso superior. O psiquiatra, antes de ser psiquiatra, é médico. Porquê é que foste para a psiquiatria? Eu acho que a psiquiatria... Tinhas problemas e achaste que era a maneira mais fácil de os resolver. Isso é o que toda a gente diz. Portanto, as pessoas acham que a pessoa foi para a psiquiatria para resolver os seus próprios problemas ou que, mas também não os tinha, que fica com eles ao longo do tempo em que trabalha em psiquiatria, porque as pessoas acham que ser psiquiatra torna as pessoas malucas, não é? O que é uma tu vais assimilando por a osmose doença mental dos outros. A doença mental dos outros. Sim, o que é um grande disparate, evidentemente. Mas eu gosto muito da área da psiquiatria, sempre gostei. Eu, quando entrei no curso de medicina, já tinha interesse na psiquiatria, até por história familiar, de algumas perturbações psiquiátricas. E depois, durante o curso, achei que era a especialidade para mim mais interessante, porque conjugava a biologia, vamos dizer assim, não é? Portanto, a medicina do corpo humano, com o comportamento, que é uma coisa um bocadinho mais etérea, embora na verdade tenha uma tradução biológica sempre. Sim. E uma tradução científica. Palpável e visível já, não é? Sim, muito, muito, aliás. Mas uma das coisas que me interessou foi o facto de ser uma especialidade que tinha ainda muito por descobrir, porque apesar de tudo, historicamente falando, a psiquiatria evoluiu mais tardiamente do que as outras especialidades. Porquê? Porque o órgão onde as doenças mentais acontecem é no cérebro, e o cérebro é mais difícil de aceder, não é? Enquanto que tu... é possível operar, ver o coração, abrir o peito e ver lá o coração. Não é tão prático. É mais fácil abrir uma barriga do que abrir uma cabeça. É verdade, embora seja possível abrir uma cabeça, não é? E outra coisa é que mexer na cabeça, mexer no cérebro, pode ter, sobretudo quando não se conhecia o que é que as localizações cerebrais significavam, mexer no cérebro podia ter consequências nefastas, tipo a pessoa deixar de mexer um braço ou outra coisa qualquer. E, portanto... O conhecimento sobre a doença mental e sobre o comportamento humano é mais recente do ponto de vista da história da medicina, desde que há técnicas imagiológicas, ou seja, TAC, ressonância magnética e outras, que permitem ver o funcionamento do cérebro e a estrutura do cérebro sem abrir o crânio. O cérebro é um órgão muito, muito, muito complexo e é para tu ver, quer dizer, toda a complexidade do teu comportamento, das tuas emoções, das tuas relações está naquele pequeno órgão, não é? Portanto, o movimento, aliás, o comando dos outros órgãos de sistemas, do resto do corpo, tudo está no cérebro. É a centralina. É a centralina. Sabes que há um antidepressivo, como aliás tu próprio publicamente já disseste que a tomas, que é a sertralina, e há muitos doentes que dizem que tomam centralina. O que é complicado, porque a centralina é uma coisa volumosa para ser tomada. Porque, efetivamente, como o estigma existe nas famílias, na sociedade, nas pessoas, também existe nos médicos. E, como, na verdade, a ciência em psiquiatria é relativamente recente, é natural que tenha ficado... Tu és mal visto pelos teus colegas? Hoje em dia, eu acho que cada vez menos. Eu não digo mal visto, mas os psiquiatras ainda hoje são vistos como uma subclasse dentro da medicina. Cada vez menos. Porquê? Porque há a neurociência e nós... também com as nossas explicações, com os nossos tratamentos, mostramos que é assim de facto, e depois as evidências, o algodão não engana. Portanto, se tu tratas o doente fica ok, está tudo bem, aí acreditam em ti. Mas como os tratamentos, como eu te expliquei, só começaram a aparecer em termos farmacológicos a partir dos anos 60, 70, até aí não havia tratamentos eficazes para muitas doenças. Portanto, o psiquiatra fazia o melhor que podia, mas... Isto ficou enraizada na cultura também médica, uma imagem da psiquiatria como uma especialidade pouco eficaz. Que eram umas conversinhas, conversavam um bocadito e aquilo a ver o que é que dava. Ainda hoje, eu tenho colegas meus menos informados sobre o assunto, eventualmente, não quero ser injusto com isto, mas talvez de gerações mais antigas. Mas é normal, não é? Que dizem, olha, não quer dar uma palavrinha ao doente? Não, eu estou de urgência para dar palavrinhas, vou ali ao café dar uma palavrinha. Isto é um tratamento, não é? É uma observação clínica. Porque dá a ideia que o psiquiatra dá uma palavrinha e o psicólogo também os psicólogos sentem o mesmo. Olha, dá aqui uma palavrinha, vê se resolves o problema. Como se a coisa fosse assim tão simples. Como se fosse mecânico. Porque mesmo a psicoterapia é uma coisa complexa. Para ser um bom psicólogo é preciso estudar muito, porque a psicologia... Há várias correntes de psicoterapia, umas com mais evidência do que outras, mas o que interessa é que a psicoterapia, para ser bem feita, tem que ser bem estruturada, tem que se saber o que se está a fazer, tem que se saber o que perguntar, tem que se saber o que dizer quando o doente responde a um determinado conteúdo, e é preciso saber gerir aquilo que nos é dito. Portanto, a psicoterapia não é só vamos aqui conversar 1 hora todas as semanas para ver o que é que isto dá.
E há um bocado esta ideia da Eu população. tenho muita ideia dos psicólogos, que é, os psicólogos têm um trabalho muito fácil, porque basicamente os psicólogos respondem à pergunta do paciente exatamente com a mesma pergunta. Porque imagina, eu digo assim, senhora doutora, a minha mulher diz que me vai deixar, será que ela gosta de mim? O que é que ele vai dizer? E você? Acha que ela gosta de si? Pronto, eu percebo a tua ideia, mas é muito injusto isso. Eu sei, eu estou a brincar. É muito injusto porque... Eu faço psicoterapia Claro, há, sei lá, uns assim, 20 anos. Como em todos os casos, há bons profissionais e maus profissionais, em todo o lado, não é? Claro que quanto mais profissionais há de uma determinada classe, mais pessoas menos boas em termos de qualidade profissional tu encontras, não é? Sim. E há muitos psicólogos. Portanto, o que importa saber é que os bons psicólogos, o trabalho é nada desse. É muito difícil ser um bom psicólogo e requer muito estudo e muita dedicação. E eu, felizmente, trabalho com uma equipa... Trabalhas com psicólogos. Como sabes, tenho uma clínica, que é o PIN, e no PIN nós temos uma equipa de psicólogos, modéstia à parte, excelente, e faz muita diferença para um psiquiatra trabalhar com uma boa equipa de psicólogos. Então qual é a diferença entre um psicólogo e um psiquiatra? O psiquiatra é o que passa aos medicamentos. Isso é o que toda a gente diz, precisamente. Mas não é bem assim. Mas é importante que digas isso. E depois eu ainda queria voltar à questão do médico de família, mas só o psiquiatra. O psiquiatra é médico e o psicólogo não. Portanto, isso dá logo uma série de... O psicólogo é terapeuta. Não, a questão é, é outra licenciatura, é outro curso superior. O psiquiatra, antes de ser psiquiatra, é médico, portanto fez toda a formação de base de qualquer outro médico. O que é que isto quer dizer? Tem uma quantidade de conhecimentos sobre o funcionamento do corpo humano, a biologia humana, o funcionamento dos outros órgãos, a interação entre o cérebro e os outros órgãos do corpo que um psicólogo não tem que ter. E também é importante, quando se faz um diagnóstico inicial de uma doença mental, e isto é sempre válido para a maior parte das doenças mentais, porque às vezes as pessoas... mas um bom psicólogo também sabe reconhecer isto. Atenção, um bom psicólogo percebe quando é que aquilo tem que ser visto pelo médico. Mas muitas vezes tem que ser visto pelo médico. Porque há muitas doenças mentais que têm que fazer diagnóstico diferencial com doenças não mentais. O que é que isto quer dizer? Diagnóstico diferencial é um termo técnico usado muito na medicina, que é diagnóstico diferencial. Tu tens um quadro clínico qualquer. Por exemplo, a pessoa apresenta-se na tua consulta com falta de energia, está na cama todo o dia... chora muito e está muito gordo. Sim. Tu pegas nesta informação, gripe. Pronto, não, e tens que pôr as hipóteses diagnósticas. Pode ser depressão, mas pode ser hipotiroidismo. Exato, pode ser anemia. E a anemia pode ser hemorragia. E a hemorragia pode ser cancro. Estás a perceber? Portanto, tu tens que o médico, psiquiatra, o que tem também, além de outras coisas, é a capacidade de fazer o diagnóstico diferencial com as perturbações do resto do organismo e perceber que sintomas podem sugerir, no meio daquele quadro clínico, que sinais de alerta é que nos podem pensar, espera lá, isto não deve ser só depressão, isto pode ter aqui uma coisa que tem que ser tratada. Já tens que ir ainda a outro médico. Exatamente, e para isso o psiquiatra depois pode encaminhar também, ou pode ele próprio tratar algumas questões, por exemplo, o hipotiroidismo, etc, é uma coisa relativamente fácil de tratar. Não quero aqui meter-me, obviamente, na área dos meus colegas endocrinologistas. Outra coisa é que, quando tu... E depois tu dizes, é o que dá os medicamentos. Também é verdade. Claro, sendo médico, tem a possibilidade de fazer prescrição de tratamento farmacológico. Mas não é só isso. Ao prescrever um tratamento farmacológico também é uma coisa de grande responsabilidade. Por isso eu acho que é um bocado irresponsável da parte das pessoas que comentam no Instagram. Dizem, você quer chutar medicamentos para cima das pessoas e entupir as pessoas de medicamentos. Quer dizer, só se eu fosse muito irresponsável e inconsciente é que eu iria chutar medicamentos para cima das pessoas sem ter uma grande atenção àquilo que estou a fazer. Porque a prescrição é um ato de grande responsabilidade que inclui muito conhecimento, nomeadamente sobre que efeitos é que aquele medicamento pode ter noutros órgãos do corpo. A pessoa também tem diabetes e também tem hipertensão arterial. O medicamento que eu estou a dar interage com os medicamentos de outras especialidades. Portanto, estás a ver? Que efeitos secundários é que podem ter? Os efeitos... E porque o teu nome está em causa. Se acontece alguma coisa àquela pessoa... E há efeitos psiquiátricos, há efeitos secundários de um medicamento psiquiátrico que são perfeitamente benignos, não tem problema nenhum, e passam, e há outros que podem alertar-nos, como para qualquer outra especialidade. Portanto, todos estes conhecimentos que eu te estou aqui a dizer, e poderia dizer mais, estão incluídos no PEC psiquiatra, que é médico e depois fez a especialidade de psiquiatria. O psicólogo é uma licenciatura diferente que se vocaciona apenas para... eu não sendo psicólogo, não quero estar aqui a falar sobre o que não sei, mas... E depois... perguntarás a psicólogos. Mas trabalhas como psicólogo. Sim, mas se vier aqui um psicólogo, pergunta o que é um psicólogo, porque ele certamente falará melhor do que eu. Mas um psicólogo faz uma licenciatura que tem um extenso conhecimento sobre o funcionamento da mente humana, a tua cognição, a tua função intelectual, as funções cognitivas superiores, como é que tu te relacionas com os outros, as emoções, o funcionamento emocional.
tudo isso. E depois os psicólogos também têm várias subespecialidades. Podem se dedicar a uma área de trabalho específica, por exemplo, psicologia no ambiente escolar, psicologia organizacional nas empresas, psicologia clínica. E depois, sim. dentro da psicologia clínica, várias correntes de psicoterapia que podem fazer. Claro que depois a psicoterapia propriamente dita também pode ser feita por um psiquiatra. Ou seja, a psicoterapia é um procedimento, ou seja, a psicoterapia é uma técnica. É uma técnica, é um programa que tu estabeleces. E tu, como psiquiatra, se tiveres formação para isso, podes também fazer psicoterapia. E os psicólogos, muito frequentemente, fazem psicoterapia. Também há psicólogos que Então não uma fazem. pessoa deve ir primeiro ao psicólogo ou ao psiquiatra? Epá, se queres a minha opinião honesta, e eu não quero, A lado nenhum. eu não quero melindrar ninguém, eu acho que faz mais sentido ser visto primeiro pelo médico psiquiatra, por este motivo apenas. É que, como eu te expliquei há pouco, há uma grande abrangência de conhecimentos relativamente a outras doenças médicas que possam estar envolvidas, a outros sintomas físicos que não posso, que os psicólogos não têm que saber. Por exemplo, uma pessoa que está a sofrer que está a ter ataques de pânico e de ansiedade, deve ir primeiro ao psiquiatra ou ao psicólogo? Deve ir primeiro ao psiquiatra, até porque a perturbação de pânico, numa fase inicial, quase inevitavelmente tem que ser medicada, porque a perturbação de pânico causa muito sofrimento e não dá para resolver uma perturbação de pânico numa fase aguda apenas com psicoterapia. Portanto, isso aí já é outro caso. Podíamos ir particularmente a várias doenças, mas em geral o médico consegue ser sensível para sinais de alerta que o psicólogo não tem que ser. Por exemplo, aquela pessoa aumentou o apetite. Porquê? Será que a questão hormonal está alterada? Percebes? Portanto, nesse sentido, agora o ideal, claro, é sempre que o psiquiatra e o psicólogo trabalhem em equipa.